E agora eu vou chamar a sua atenção, me acompanha aqui, Scooby, porque olha, chegou o fim. O julgamento do homem apontado como responsável pela morte do delegado Ademir. O homem, o Anderson, foi absolvido de todos os crimes. Põe na tela. Um quebra-cabeça difícil de ser montado, por peças que parecem não se encaixar, em um jogo cada vez mais complicado de ser entendido, mas que começou a ter um desfecho nessa quarta-feira. Depois de 3 dias de julgamento, uma reviravolta. Anderson Santos Souza, o homem apontado como o assassino do delegado Ademir Melo, foi absolvido por unanimidade. Não tinham elementos nenhum de prova que conduzisse esse processo e colocasse Anderson, de fato, no banco dos réus como autor do crime de homicídio contra o doutor Ademir. Ele respondeu, foi quisitado para os jurados pelo crime de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de chassi. Todos os crimes ele foi absolvido por maioria de voto. A mãe de Anderson, dona Joselita, sempre acreditou na inocência do filho, que foi preso um mês após a morte do delegado. Como é que a senhora viu esse resultado? Seu filho foi inocentado? Foi, graças a Deus, para a honra e glória do meu Senhor. A senhora tinha dúvida do que isso ia acontecer? Não, jamais. Como é que está o coração de mãe agora? Aliviado. O julgamento aconteceu no Fórum Gumercindo Bessa. Durante o júri popular, 10 testemunhas foram ouvidas. O julgamento contou com 7 jurados, 5 assistentes de acusação, incluindo um advogado contratado pela família, e 3 advogados na defesa do réu. O caso está em segredo de justiça e o júri ocorreu com portas fechadas. Com o réu inocentado, quem responderá pela morte do delegado Ademir Melo? Para muitos, esse caso ainda é um mistério. Mas durante o depoimento, Anderson Souza fez revelações e citou nomes que podem ser investigados. Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública de Sergipe informou que quem pode falar sobre o assunto é o Ministério Público e o Poder Judiciário, mas que a Polícia Civil estará à disposição para novas diligências. O advogado de defesa, Joseph Barreto, falou com exclusividade ao Cidade Alerta Sergipe, logo após o julgamento. De acordo com ele, durante o depoimento, o réu indicou que um policial civil já falecido havia sido responsável pelos disparos contra Ademir, a mando de um delegado. Cita também que esse delegado mantinha uma relação extraconjugal com a esposa de Ademir. Anderson contou que Rastafari foi quem executou Ademir e tem uma participação de um delegado de polícia, que eu não sei quem é, que ele não disse, eu também não quero saber, e que esse delegado tinha um caso com a viúva, com a promotora. O policial civil Admilson da Conceição Santos, de 50 anos, conhecido como Rastafari, foi baleado durante uma operação policial no dia 26 de julho de 2016. A operação aconteceu na Barão de Maruim, no centro de Aracaju. A informação sobre o envolvimento de um policial no caso já havia sido revelada pelo Cidade Alerta, em uma carta escrita por Anderson e encaminhada ao programa. Joseph diz que na época tomou como surpresa e não acreditou na versão da carta. Eu tive que diligenciar para saber de fato, aí fui pegar uns informantes, para saber o que de fato acontecia, e fui pegar o histórico desse cidadão, que tem seus comparsas ainda que estão vivos, eu não vou citar nomes, mas o tiro acidental é tiro acidental e vai ficar por isso mesmo. O advogado destaca as dificuldades da defesa no caso. Foi muito difícil defender Anderson porque foram muitas... a defesa interviu muito, né? Nós impetramos habeas corpus no Tribunal de Justiça para suspender uma prova emprestada que foi utilizada e, graças a Deus, os jurados não reconheceram como prova. Nós impetramos um mandado de segurança que a desembargadora plantonista não analisou porque disse que não era caso de urgência. O mandado de segurança foi distribuído hoje de manhã. Liguei para o tribunal. O desembargador não me atendeu, redistribuíram o mandado de segurança novamente. Agora já está na mão do Dr. Gilson Félix e já perdeu o objeto. Mas a resposta maior é a absolvição de Anderson. E também explica o que acontece com Anderson a partir de agora. O Ministério Público recorreu da decisão, mas acredito que essa decisão vai ser mantida porque o júri ele é soberano
A decisão foi conforme as provas dos autos. Nós conseguimos comprovar que o vídeo foi destruído, foi aberta uma sindicância, né? Um delegado de polícia, ele recolheu esses vídeos e informou, a única informação que ele deu é que aqueles vídeos eram infrutíferos para a investigação. E ele não podia fazer esse juízo de valor. Esse juízo de valor, quem tem que fazer era o Judiciário, era o Ministério Público. Então, a todo momento, a sociedade sergipana foi enganada, o Judiciário foi enganado e a SSP ela sai descredibilizada. Joseph revela que teme pela vida do cliente e pela dele também, e que vai pedir proteção para Anderson. Anderson, ele não sai condenado pelo crime de Ademir, mas ele sai com uma sentença de morte. E talvez eu vá junto também nessa sentença. O senhor tem medo disso, então? Muito medo, muito medo. A promotora, ela me intimidava com olhar o tempo inteiro no júri. Eu disse a ela, não tenho medo de você, não tenho medo de nenhum policial, não tenho medo da Secretaria de Segurança Pública, não tenho medo do Judiciário. Eu estou fazendo o meu papel como advogado, minha vida ela vai seguir normalmente, vou andar nos mesmos lugares, vou frequentar os mesmos ambientes. Vocês não irão intimidar. Estou com medo. O Anderson vai ter proteção também, o senhor sabe disso? Vou pedir proteção para Anderson porque ele passa a ser testemunha nesse momento. O delegado Ademir Melo da Silva Júnior foi morto a tiros no dia 18 de julho de 2016, durante uma caminhada no bairro Luzia. O acusado, o motoboy Anderson de Souza, confessou o crime e chegou a participar da reconstituição dos fatos. Tempos depois, ele alegou que era inocente e optou por permanecer em silêncio, justificando que a atitude seria necessária para preservar a própria integridade física. Na época, a família do delegado discordou da tese de latrocínio apresentada pela polícia e contratou um perito para nova avaliação. Em março de 2020, o caso ganhou repercussão nacional, com exibição no Domingo Espetacular da Record TV. A promotoria simplesmente não aceitou a versão da polícia sergipana de que Ademir foi morto por um ladrão. Nós também procuramos a promotora, mas a informação é que ela não vai falar sobre o caso e que o Ministério Público vai recorrer da decisão. Que reviravolta, gente. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que mantém o entendimento do resultado das investigações sobre a morte do delegado Ademir Melo como crime de latrocínio, com base em todos os levantamentos realizados durante o inquérito policial. Reforça ainda que estará à disposição do Ministério Público e Poder Judiciário para novas diligências que julgarem necessárias sobre o caso. A promotora de justiça informou que não vai conceder entrevistas, mas ressaltou que o MP já recorreu.